Fala galera, sou o seu professor Tomás Pessoa e esse aqui é o seu canal de Ciências Humanas para o Enem, é o canal Humanas na Tela. Seguinte, vou bater aí novamente com vocês um papo sobre geografia urbana e, é claro, o processo que mais chama a atenção, o processo de urbanização e os problemas urbanos que as cidades brasileiras apresentam, né? Veja só, vou contar um dado interessante aí para vocês. Em 1960, nós só tínhamos no Brasil duas cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Eram as nossas metrópoles nacionais, São Paulo e Rio de Janeiro. No censo de 2010, já identificamos mais de 15 cidades brasileiras que já têm mais do que 1 milhão de habitantes. São as nossas cidades milionárias, as nossas metrópoles brasileiras. E é claro, nessas cidades com mais de 1 milhão de habitantes e até cidades de menor porte, cidade de médio porte, nós percebemos a existência de vários problemas urbanos. Os problemas que as cidades brasileiras e as grandes cidades apresentam, elas passeiam em várias áreas. Áreas ambientais e áreas sociais. Do ponto de vista ambiental, a gente não esquece da poluição visual, da poluição sonora, da poluição do ar, da poluição dos mananciais de águas urbanas, os rios das grandes cidades. Enfim, há um leque imenso de problemas ambientais a qual nós podemos identificar dentro dos centros urbanos. Mas é claro, são os problemas sociais os que mais chamam a atenção. Todos nós sabemos que as cidades elas se transformam em ambientes de superatração populacional em função da atividade econômica que mais se reproduziu no Brasil durante o século XX, claro, as nossas indústrias. E em função da presença dessa indústria, essa área fica extremamente atrativa. E o processo de modernização da agricultura brasileira também faz com que o campo seja uma área de repulsão populacional. Então, durante todo o século XX, nós acompanhamos um grande fluxo de êxodo rural. As cidades se transformam em áreas super competitivas e o grande capital vai se apropriar das melhores áreas das cidades. Então, as regiões planas, próximas a equipamentos públicos, próximas a equipamentos naturais, como a praia ou como belas visões, essas áreas vão ser apropriadas, vão ser transformadas em áreas de moradias nobres e algumas áreas da cidade vão passar pelo processo inverso. Ao invés de serem áreas selecionadas pelo capital, passarão a ser áreas marginalizadas pelo capital. Essas áreas marginalizadas, que são áreas de encostas, são áreas de margens de rios, são marginalizadas pelo capital, são muito mais baratas por não ter interesse do grande capital em apropriar-se dessas áreas, e aí são justamente essas áreas que são ocupadas pelas populações mais pobres. É aí que você vê a formação das favelas, justamente nessas áreas, que inclusive são áreas de riscos, porque no período das chuvas, essas áreas sofrem muito com desmoronamentos, deslizamentos e também com enchentes. O processo de segregação socioespacial é o resultado disso. A sociedade ela passa a viver segregadas em espaços urbanos, mesmo sendo o mesmo espaço, a sociedade começa a se alimentar de uma divisão essa em função dos diferentes níveis de renda que a população da mesma cidade apresenta. E essa segregação nós também sabemos que alimenta uma série de outros problemas ou de outras segregações que ultrapassam a segregação de renda e a separação de renda e vai também para a segregação e a separação cultural, a separação do ponto de vista econômico, social e assim por diante. Então, para falar um pouco mais sobre essa segregação e principalmente dos conflitos resultantes do convívio entre essas classes tão diferentes na cidade, eu vou convidar aqui para vocês o professor Márcio Lima de Sociologia para a gente fazer essa ponte legal entre as ciências humanas. Professor Márcio. Bem, Tomás, como você bem apresentou a questão, usando termos importantes como segregação, marginalização, a minha dica para o candidato a uma vaga na universidade, né, que está se preparando aí para o Exame Nacional do Ensino Médio, é a seguinte: a gente não pode perder de vista pensadores clássicos como Marx. Marx vai justamente colocar essa questão do capitalismo como sendo a grande força ordenadora dentro da história, onde ele vai atribuir justamente como locomotiva, ou motor da história justamente a luta de classe, o enfrentamento a partir dessa desigualdade, que você acabou de explicar, e a gente tem que estar preparado para encontrar alguma questão de Marx, justamente por ser um clássico da sociologia, e todas as aparições de Marx
sempre com fidelidade à base do seu pensamento, que é justamente o materialismo histórico dialético, né? A existência do rico, a existência do pobre, são condições justamente que fundamentam a existência um do outro, ou seja, o rico só existe porque o pobre existe. Então, necessariamente, nós temos uma sociedade dividida em classes. Isso é observado justamente na ocupação do espaço, como você acabou de explicar. Mas é importante também a gente estar preparado para alguns pensadores brasileiros de influência marxista. E eu gostaria de destacar a importância do Otávio Iane e do Caio Prado Júnior. Então, se a gente encontrar pensadores como esses dois, e aí você grava muito bem o nome desses personagens, Otávio Iane e Caio Prado Júnior, se prepare para encontrar justamente pensadores que estão alinhados com essa visão crítica marxista. Eles vão olhar para a história do Brasil, para a sociedade brasileira, e vão justamente perceber essa história da elitização, da alta concentração fundiária, justamente essa segregação espacial. Você tem a formação das periferias, né, onde pessoas pobres, que não são simplesmente pobres, mas também têm uma origem étnica que é um tanto quanto oprimida, né, dentro da história do Brasil, no caso da origem do negro ou do nativo indígena. Então a gente tem que estar preparado para essa discussão. Então, se eu sou um candidato a uma vaga na universidade, estou lá fazendo o Enem, e eu encontro um texto de Marx, eu tenho que entender, é uma crítica assim, muito forte ao sistema capitalista, à desigualdade social, e também é uma provocação a que essa massa oprimida se organize, se articule para contestar, e a gente pode encontrar, não uma discussão com Marx, mas pode encontrar uma discussão sobre movimentos sociais, né? E a gente tem que estar preparado também para encontrar uma questão de Otávio Iane ou de Caio Prado Júnior. Encontrando Otávio Iane e Caio Prado Júnior, nós temos a reprodução de um discurso crítico de caráter marxista. E aí eu vou ler a questão para vocês, Tomás vai comentar justamente a questão, e logo depois eu vou também trazer uma outra contribuição, além de Marx, Otávio Iane e Caio Prado Júnior, que fazem parte dessa visão crítica. Então vamos dar uma sacada na questão? Subindo morros, margeando córregos ou penduradas em palafitas, as favelas fazem parte da paisagem de um terço dos municípios do país, abrigando mais de 10 milhões de pessoas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A situação das favelas no país reporta a graves problemas de desordenamento territorial. Nesse sentido, uma característica comum a esses espaços tem sido: letra A, o planejamento para a implantação de infraestruturas urbanas necessárias para atender às necessidades básicas dos moradores. Letra B, a organização de associações de moradores interessadas na melhoria do espaço urbano e financiadas pelo poder público. Letra C, a presença de ações referentes à educação ambiental, com consequente preservação dos espaços naturais circundantes. Letra D, a ocupação de áreas de risco suscetíveis a enchentes ou desmoronamentos com consequentes perdas materiais e humanas. Letra E, o isolamento socioeconômico dos moradores ocupantes desses espaços, com a resultante multiplicação de políticas que tentam reverter esse quadro. Galera, seguinte, lida a questão, vou de cara revelar a nossa afirmativa verdadeira. A resposta correta está na tela, é a letra D, que fala sobre a ocupação de áreas de risco suscetíveis a enchentes ou desmoronamentos com consequentes perdas materiais e humanas. De fato, como eu tinha falado, o processo de especulação imobiliária praticamente impede o acesso das populações mais carentes a áreas que não sejam áreas de risco. Então essas pessoas estão morando nessas áreas e que a cada chuva, claro, você vai ver as mesmas cenas dessa população sofrendo com enchentes e desmoronamentos. Tá? A falta de infraestrutura é, sem sombra de dúvidas, o que mais pesa na hora de viver numa cidade. Além do problema com falta de infraestrutura na moradia, nós temos outros problemas infraestruturais que podem ser contemplados na sua prova, como a questão da mobilidade urbana, né? Sem sombra de dúvidas, um dos grandes problemas das grandes cidades brasileiras, em função da dificuldade das pessoas em transitarem nessa cidade, se deslocarem dentro da sua própria cidade, como também a questão da criminalidade envolvendo aí a disputa pelo controle do tráfico de drogas em grandes cidades brasileiras, em todas as grandes capitais brasileiras. Nós percebemos esses conflitos que têm numericamente levado aí uma quantidade de jovens significativa para longe do nosso convívio, ok? O professor Márcio aí vai fazer um complemento final
sociologicamente falando sobre essa questão, beleza? Manda ver. Bem, galera, diante dessa gama de problemas em decorrência da desigualdade, da distribuição do capital desequilibrada, da segregação, da exclusão, da opressão, que seja, o aluno deve se questionar justamente qual seria uma proposta de intervenção viável para esse tipo de questão. E aí, a ideia corrente dentro do Enem, até porque é um objeto que faz parte do conteúdo da parte de Ciências Humanas e Suas Tecnologias, é justamente o conceito de ações afirmativas. Se você nunca ouviu falar, se você não tem uma ideia, ainda que básica, a respeito de ações afirmativas, lá vai. Ações afirmativas seriam medidas adotadas pelo Estado, justamente para gerar inclusão social e também para reparar as desigualdades, né? Seriam medidas de promoção da justiça social. Né? E a gente tem vários exemplos da história recente do Brasil. Né? Você pode atribuir, por exemplo, a nomenclatura políticas assistencialistas, de distribuição de renda, de habitação, de acesso à educação. Então, por mais que a gente encontre, do ponto de vista geográfico, urbano, um abismo social separando bairros de elite de bairros da massa, a gente encontra políticas públicas que vão nessa direção das ações afirmativas, justamente priorizando os direitos sociais, que são justamente os básicos previstos em Constituição. Então, lembre, ações afirmativas, medidas adotadas pelo governo, muitas vezes em parceria com a iniciativa privada, justamente para incluir socialmente, justamente para dar maior dignidade, acesso, possibilidades para essa massa que sofre algum tipo de exclusão ou segregação. É um recurso, o conceito de ações afirmativas, até para uma possível argumentação no eventual tema de redação que seja adequado, que seja compatível com essa visão. Então, a gente fica por aqui, continue acompanhando Humanas na Tela, com a gente, se preparando para o Enem em alto nível. Valeu!